O novo relatório mostra que protestos dentro da China estão aumentando, isso por conta da piora da economia chinesa. E ainda, quais os perigos dos carros elétricos chineses? Um especialista vai nos contar mais detalhes. Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Coure e se você ainda não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e se você já gosta do nosso conteúdo, por favor lembre-se de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas conheçam nossos vídeos. O novo relatório da Freedom House, que é um instituto investigativo de direitos humanos que atua principalmente dentro da China, trouxe à tona que os protestos dentro do país estão aumentando significativamente. Isso principalmente nesse segundo trimestre de 2024, que vai de abril a junho deste ano. Eles pontuaram ainda que este aumento foi de 18% se comparado ao mesmo período de 2023. Segundo este relatório, foram identificadas mais de 800 manifestações por todo o país. E as principais províncias onde essas manifestações estão acontecendo é primeiramente a província de Guangdong, seguida pela província de Shandong, Hebei, Henan e Zhejiang. Dando um breve contexto, a economia chinesa tem piorado muito nos últimos tempos. Isso muito por conta da crise imobiliária, da guerra de preços com os Estados Unidos, a questão da superprodução de vários produtos que nós estamos vendo dentro do país, alguns efeitos negativos dos lockdowns que aconteceram por um período muito estendido por conta da Covid-19 e também tem a questão da intensificação do controle do Partido Comunista Chinês sobre as empresas privadas, não permitindo assim que elas se desenvolvam tão rapidamente. O relatório também pontuou essa questão dizendo o seguinte, abro aspas, esses protestos se devem ao fato de a subsistência das pessoas ter sido seriamente afetada, como projetos imobiliários inacabados, fechamento repentino de locais de trabalho e incapacidade de pagar salários. Outra questão interessante para analisarmos aqui, que é trazido no relatório, é como muitas dessas manifestações foram centradas em duas grandes imobiliárias chinesas que estão com crise de inadimplência agora, que são elas a Evergrande e a Country Garden. Agora eu vou trazer para vocês a análise de dois especialistas que comentaram exclusivamente para o Epoch Times em chinês sobre por que essas manifestações estão aumentando dentro do país. Uma das questões que eles trouxeram à tona é como essas manifestações têm aumentado mesmo com a repressão do Partido Comunista Chinês contra essas manifestações e o como isso é significativo e mostra como o partido está debilitado e não tem mais uma legitimidade tão forte quanto tinha no passado. Um desses especialistas é o Tsai Ching-yang, que é o presidente do Conselho do New School for Democracy de Taiwan. Ele disse o seguinte, abro aspas, a situação atual na China é diferente de qualquer outro lugar, pois até mesmo a classe média, incluindo os proprietários de imóveis, se levantou para protestar, o que mostra que a situação econômica da China é muito séria. Ele disse também o seguinte, que as pessoas são forçadas a viver na pobreza e a legitimidade do governo do PCC, que se baseia no desenvolvimento econômico, está muito enfraquecida. Sob rigorosa vigilância, as pessoas ainda saem para protestar, o que é um sinal de alerta de uma grande crise. Outro especialista que eu quero trazer aqui para vocês é Wu Zixin, que é um pesquisador do Cross Strait Policy Association, também de Taiwan. Ele disse o seguinte, que de modo geral os protestos sociais ocorrem quando a tolerância das pessoas chega a seu limite e que o número real de protestos é muito maior do que esse relatório apresenta. Isso porque eles não teriam acesso a todos os dados disponíveis por conta da censura do Partido Comunista Chinês. Outro comentário que ele fez foi o seguinte, que quando a sociedade chinesa como um todo entrar em desespero econômico, será mais difícil para o PCC controlar o poder do povo para combater seu regime. No final, o PCC entrará em colapso devido à agitação social. Só uma breve explicação, PCC é uma abreviação para Partido Comunista Chinês. Agora, o outro tópico que nós vamos abordar aqui é a questão da importação dos carros elétricos chineses. Os carros elétricos chineses têm inundado o mercado brasileiro e são hoje uma parcela significativa de todos os carros elétricos que são comprados dentro do país. Por isso, hoje eu trouxe uma entrevista exclusiva para vocês com o Jonathan Pilson, que é o autor do livro Warless Wars, que é um livro que conta principalmente da questão do domínio do Partido Comunista Chinês nas redes 5G. O motivo deste assunto ser tão importante é porque vários países têm se preocupado com a questão de vigilância que esses automóveis chineses podem representar dentro do país e também por conta da questão mercadológica. Por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá já impuseram uma taxa de 100% para a importação dos carros chineses dentro de seu país.
Agora, vou deixar com vocês a entrevista. John Pelson, muito obrigada por se juntar a nós novamente. É bom estar aqui novamente, Tiffany. Nós ouvimos a secretária do Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, dizer que esses carros automáticos são como smartphones com rodas, que eles teriam o mesmo nível de vigilância. E ela também trouxe à tona a preocupação do que poderia acontecer com centenas de milhares desses carros rodando pelos Estados Unidos e que poderiam ser desligados com apenas um botão sendo apertado em Pequim. Diante dessas preocupações, em relação a essas tarifas, você acha que isso faria as pessoas comprarem mais carros nacionais? Ou você acha que eles só aceitariam pagar todas essas tarifas e comprariam os carros chineses? Então, a China vai vendê-los a um preço que não é o normal do mercado, porque eles têm esse excesso de produção, que acredito que foi criada de propósito. Em parte, é só um mau gerenciamento, porque eles estão tentando controlar sua própria economia. Mas parte disso é um esforço deliberado para inundar o mercado, e eles fazem isso criando um excesso de produção de sua própria produção. Mas deveria ser uma preocupação real para alguém que está comprando um carro em que os dados estão sendo gerenciados da China. Os servidores estão na China para qualquer companhia chinesa de peças automotivas. A Volvo está agora sendo controlada pela China e, por consequência, pelo Partido Comunista Chinês. E então eles chegam para os donos e gerentes da empresa e dizem que é isso o que queremos fazer e essas são as informações que queremos. E sob as leis de inteligência da China, eles não podem negar acesso a informações. Então eu estaria preocupado com o que eles podem aprender sobre você e que um dos últimos resquícios de liberdade pessoal está indo embora, porque eles estão agora dentro do seu carro nos Estados Unidos e podem decidir onde você vai. Não é um ônibus, não é um trem, não é um avião. Ninguém pode te parar e fazer isso. Mas com os carros elétricos, a história é diferente, porque os carros podem ser ligados ou desligados ou modificados. Eles podem mudar sua velocidade ou, se eles quiserem, que esses carros não vão mais rápido que tantos quilômetros por hora. Eu odiaria dar esse controle ao regime chinês do meu próprio carro. Quando se refere a como os Estados Unidos vão lidar com a China comunista, Trump disse que ele continuaria colocando tarifas punitivas na China. E a Kamala Harris não deu muitos detalhes sobre o que ela faria. No entanto, ela disse no seu discurso que a América e não a China vai ganhar a competição do século XXI. Dado toda a situação que estamos vendo agora, que tipo de mensagem os Estados Unidos deveriam estar enviando para garantir a dissuasão? Se pensarmos isso como uma competição, de cara nós já temos um problema, porque competição é algo que empresas fazem umas com as outras. Sabe, a General Motors compete com a Toyota. Nós não estamos competindo com a China. Isso é, na verdade, uma guerra por outros meios. Nós temos que admitir que isso não é eles tentando fazer mais dinheiro ou crescer suas empresas. Esse é um esforço da China para se expandir politicamente ao redor do mundo. E a economia é secundária para eles. E diferentes de outros países, seu objetivo não é ficar rico ou ter melhores casas e uma saúde melhor para as pessoas. Seu objetivo é expandir seu poder ao redor do mundo. E essa é somente uma outra maneira. John Pelson, muito obrigado pelo seu tempo. O prazer é meu. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Muito obrigada por assistir e lembre-se de deixar aqui seu comentário do que você achou do episódio. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.